Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 30 de julho de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia. Estamos na lição 211, ainda na revisão 6, cujo tema central é a frase eu não sou um corpo, né? O pensamento eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Revisamos a lição 191, sou o próprio Filho Santo de Deus. E Jesus nos diz nessa revisão de hoje: em silêncio e com verdadeira humildade, busco a glória de Deus para contemplá-la no Filho que Ele criou como o meu ser, né? Então esse Filho aqui, esse Filho de Deus, sou eu, né? Nesse caso, estamos falando de mim mesma, de você mesmo, de você mesma nessa lição. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Sou o próprio Filho Santo de Deus. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Né? E nessa lição, na lição 191, Jesus nos convoca a nós nos lembrarmos das nossas verdadeiras identidades e a voltarmos a nos identificar com ela, né? E eu estava aqui pensando antes de gravar o vídeo, né? Fiz uma sessão de meditação ainda pouco particularmente intensa, cheia de insights, né? E eu fiquei pensando no início, né, do cristianismo, né? Por que os cristãos foram perseguidos, né? E por que de repente hoje, né, em pleno 2023, nós começamos a ver cristãos sendo novamente perseguidos? É por causa do João 8,32, né? Acho que é o 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a mensagem de Cristo, a mensagem que o nosso mestre veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás, era a mensagem da libertação da escravidão do ego, né? E se todos nós nos libertarmos da escravidão do ego, porque agora estamos escolhendo novamente, e porque estamos escolhendo ouvir a voz que fala por Deus, que é a voz do Divino Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em nós, como dizia a minha professora, né? Então esse mundo do ego ele vai desaparecer, né? E obviamente que há forças contrárias a essa cura planetária, né, que está tomando lugar exatamente agora nesse processo ascensional, né? Então olhem que interessante, essa mensagem de um curso em milagres que vem inclusive retificar todas as falsas interpretações, os deslocamentos, os equívocos que foram muitas vezes intencionalmente colocados na Bíblia para que a mensagem de Cristo fosse distorcida, a mensagem de Jesus, o Cristo, fosse distorcida, né? O curso vem para retificar tudo isso e vem para curar as nossas mentes. E a partir de uma mente curada, o mundo do ego não pode mais ser projetado, né? Então, o que nós vamos projetar juntos é um mundo de terceira dimensão, sim. E quando acendermos um mundo de quinta dimensão, mas um mundo de terceira ou de quinta projetado através dessa mente certa, né? Então, meus queridos, acho que isso ajuda também a gente entender por que para algumas pessoas é tão difícil gostar do curso, né? Ou acreditar naquilo que a gente fala, né? E aí a melhor maneira de nós nos posicionarmos quando a gente quer muito trazer a sabedoria para uma pessoa que, entre aspas, ainda está adormecida, é simplesmente você demonstrar, manifestar a sua cura na sua vida, né?
E aí é aquela história que a minha professora falava, né? Você ensina sendo, você ensina com aquilo que você manifesta na sua vida. E o outro aprende fazendo, se ele quiser, quando ele quiser. Uma das leis importantes do espírito que nós precisamos aprender a respeitar é que nós não devemos interferir com o livre-arbítrio do outro. Quando nós tentamos interferir com o livre-arbítrio do outro, quando nós tentamos forçar um entendimento para o qual o outro ainda não está pronto, na verdade nós não estamos nem ajudando o outro, nem ajudando a nós mesmos. Na verdade nós estamos criando karma pra gente, porque o outro ainda não está pronto. Ainda não é o momento dele. Nós precisamos respeitar isso, né? E isso é difícil quando a gente começa o nosso próprio processo de despertar espiritual. A gente quer salvar todo mundo, ajudar todo mundo, mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu para todo mundo, né? E não é essa a nossa lição. A nossa lição é nós nos concentrarmos o máximo, com a maior diligência, com o maior compromisso que nos for possível nesse momento das nossas vidas, em transformarmos a nossa mente. Na verdade, em pedirmos pela transformação das nossas mentes. Porque quem vai efetivamente transformar as nossas mentes é o Divino Espírito Santo. Não somos nós. Tá bom? Então, eu quero que vocês guardem essa mensagem para o dia de hoje. Ela é muito importante. Outra coisa que eu quero falar para vocês, antes de dar continuidade à leitura aqui, é do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, né? Daily Devotions and Reflections, Devoções e Reflexões Diárias da nossa querida Marianne Williamson. E nós vamos ler aqui o texto do dia 211. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que hoje à noite nós vamos ter uma live. Eu não sei se às 7, às 7h30 ou às 8, porque eu ainda não sei se eu vou sair agora de tarde. Eu tenho um compromisso que eu tô querendo muito ir, mas o meu pé eu ainda tô sentindo um pouco de dor, então eu vou sentir se eu vou ou não, tá? E a nossa live hoje à noite vai ser uma live de estudo de uma sessão do livro texto, né? Como nós costumamos fazer, mas vai ser uma live de cura, tá? Nós vamos ter um processo hoje à noite de pedido de auxílio para o Divino Espírito Santo de cura. Então eu já quero que você hoje, que vai me assistir mais tarde, ou que de repente vai me assistir amanhã, depois, sei lá, eu quero pedir a você que pense num padrão de uma situação repetitiva que esteja resistente na sua vida. Que esteja difícil de você curar, difícil de você transformar, tá bom? Então eu quero muito que você pense nisso e guarde essa temática, porque nós vamos fazer um poderoso trabalho de cura hoje à noite, que já me foi totalmente orientado, né? E com base nessa sessão do livro texto que nós vamos ler hoje à noite, tá bom? Passamos para a leitura do texto. Eu estou completamente presente para a minha vida no dia de hoje. Cada momento carrega consigo as sementes de novos começos, de milagres, de responsabilidade, de possibilidades infinitas. Apenas a minha própria falta de presença e consciência pode impedir essas realidades de entrarem pela minha porta, ou algo assim, tá? Hoje eu comparecerei, né, para a vida. Eu serei o melhor que eu posso ser. Essa é a nossa única tarefa, meus amores. Hoje eu tenho que ser o melhor que eu posso ser. Realmente o melhor. A melhor pessoa que eu posso ser, né? E então o amanhã cuidará de si mesmo. O futuro cuidará de si mesmo. Eu dedico a minha vida para o bem, para o que é sagrado e para o que é bonito. Eu não desperdiçarei a minha vida no dia de hoje, não é bonito? Né? Hoje eu não vou desperdiçar a minha vida. Que eu não possa ser levado para trás hoje, né? Pelas ilusões de falta, pelas obsessões por coisas sem sentido ou pensamentos de medo.
Que o amor que está no meu coração brilhe, criando milagres para mim mesmo e para todos. Que eu possa estar completamente presente para a minha vida no dia de hoje, para que essa presença então possa abençoar o mundo. Uau! Mas hoje eu me lembro que eu sou o filho perfeito de Deus, né? Não foi isso que a gente falou ainda há pouco? Eu sou o próprio eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Eu sou a própria Filha Santa de Deus, né? Você que me acompanha já sabe que você, meu querido, minha querida, é o filho ou filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. E que algumas coisas podem ainda não estar dando certo na sua vida, né? Mas você está aqui diligentemente praticando, curando a sua criança interior, fazendo as suas tarefas, né? E eu quero ler uns comentários que eu recebi ontem que eu amei, tá? Eu vou ler para vocês aqui, especialmente o do Marco Túlio, que eu amei. Marco mandou uma mensagem. O Flamarion colocou assim: o filme Nosso Lar 2 será lançado em 31 de agosto de 2023. Foi Chico Xavier quem psicografou os livros da coleção Nosso Lar. Obrigada, Flamarion. Eu nunca estudei espiritismo na vida, né? O que eu sei de espiritismo foi através do meu mestre Gaspareto, que já estava desligado do espiritismo muito tempo antes de eu conhecê-lo e ser aluna dele. Então não me lembrava se o livro era do Chico, tá? Obrigada, tá? Um beijo para você. Flamarion sempre super generoso, né? Ajudando sempre. Marco Túlio botou assim: oi, Jaque, eu entendi muito bem o que você quis dizer sobre sobre essa relação entre a nossa realidade, ele bota entre aspas, e um computador, kkkk. Sou formado em TI e trabalho atualmente num projeto pessoal como programador de um sistema financeiro. Maravilhoso, querido. Eu se não fosse engenheira, nossa senhora, quando eu estava na faculdade eu tinha paixão por informática, assim, paixão. Eu adoro informática, acho o máximo. Né? Tento, na medida do possível, me comunicar telepaticamente com as minhas máquinas e dispositivos eletrônicos e acho que consigo. Inclusive, quando eu surto, eles pifam, tá? Com relação a pedir ajuda, eu e a Aline é a mulher dele, a esposa do Marco Túlio. Ambos meus alunos amados. Beijos pra vocês. Espero vocês hoje à noite na live, tá? Essa vai ser uma live poderosa, tá? Vai ser uma live daquelas, tá? Eu e a Aline temos praticado bastante isso, de que quando não estamos bem psicologicamente, pedimos ajuda ao Espírito Santo, Jesus e nossos guias espirituais, e que esse pedido é realmente atendido. Sim, é realmente atendido. A gente pode pedir para todo mundo, inclusive, né? Eu não me furto, não. Já peço para Jesus, já peço para o Espírito Santo, peço para o Arcanjo Miguel, peço para o Arcanjo Chamuel, que está aqui no quadro, aqui na minha frente, no meu escritório. Eu já peço para todo mundo, né? Peço para os meus guias, peço para todo mundo. Vou exemplificar com o que aconteceu comigo nessa madrugada, isto é, de anteontem para ontem. Olha o que o Marco escreveu. Eu não estava conseguindo dormir, estava muito agitado e com a mente confusa. Pedi insistentemente por ajuda para me acalmar e de repente me veio a intuição de que era o pequeno Marquinho, né, a criança interior dele, que estava com medo. Fiz um exercício de acolhimento, atenção e de dar-lhe amor e rapidamente me acalmei e consegui dormir. Sou muito grato a você, professora, porque se não fosse esse trabalho com a criança interior, eu não teria conseguido me acalmar nessa noite e também pelo entendimento que tenho experimentado durante esse ano da nossa jornada. Deus te pague e te abençoe. Já está pagando, meu amor, já está abençoando. Eu tenho incontáveis bênçãos na minha vida. Eu nem sei descrever para vocês. Essas 3 últimas semanas que eu tive a oportunidade de poder estar nos 3 trabalhos presenciais do Stargate, né? Que estavam ao meu alcance financeiro de estar, né? Eu fui para Costa Rica, depois eu fui para São Paulo, depois eu fui para Buenos Aires. Então, assim, a quantidade de bênçãos e de cura que eu recebi, monstruosa, né? Inclusive, eu acho que, de certa maneira, toda essa mexeção que eu fiz, que o trabalho do Stargate é muito poderoso, muito congruente com a mensagem de Jesus em Um Curso em Milagres, senão, obviamente, não estaria lá com eles.
também foi o responsável por eu ter essa desintegração de karma do entorse no meu pé, né? Como a gente diz na Seichonoye, foi uma desintegração de karma, né? Que veio pelo corpo físico. Então a gente abençoa e agradece, tá? Muito bem. Aí eu quero falar aqui, responder a pergunta da Ingrid Ritter, tá? Depois a gente passa para a leitura do nosso texto. Oi, Jaque, eu gostaria de saber se eu compartilhar os problemas do meu casamento com os meus filhos, que já têm 20 anos ou mais, isso também caracteriza um incesto moral ou intelectual, não me lembro mais do termo. Gratidão. Ingrid, então, querida, eu te agradeço aqui muito pela sua transparência, né, com a sua pergunta. O ideal, claro que isso não vai ter um impacto que teria se seus filhos fossem pequenos. Mas o ideal é que a gente não envolva os nossos filhos nos nossos problemas de casamento, né? O casamento tem a ver com o casal, né? Quando a gente... Uma coisa que eu gosto muito de lembrar, e eu sempre falo isso com as pessoas que eu atendo, eu aprendi isso estudando constelação familiar há mais de 10 anos atrás, né? Quando eu estava muito ativa no ambiente da constelação familiar. Estava muito ativa, lia todos os livros, estava fazendo curso, já contei para vocês aqui que eu fiz um pedaço de uma formação, depois eu não terminei. Eu não trabalho com constelação hoje porque realmente não foi o meu chamado, não é, mas continuo amando. Acho que o Bert Hellinger, ele desenvolveu uma escola realmente de entendimento das dinâmicas familiares que é muito profunda e muito verdadeira, né? Desenvolveu todo um referencial teórico que, na minha opinião, é 100% verdadeiro. Algumas coisas que ele falou no fim da vida, eu não concordo, né? Ele começou a falar algumas coisas sobre o sucesso financeiro, ter a ver com a mãe. Eu não concordo com isso, né? E eu não sei se o Bert Hellinger, ele chegou a estudar o mestre Masaharu Taniguchi da Seichonoye, mas o trabalho da constelação familiar, ele é totalmente congruente com o trabalho com a ancestralidade que a Seichonoye faz e que vem do shintoísmo, que é uma religião milenar, né? Então, dito isso, é importante que nós entendamos que quando a gente tem um filho, imagina que eu tenho um filho hoje. Vocês sabem que eu não tenho filho, mas imagina que eu tivesse um filho. Então, esse meu filho, ele seria 50% eu e 50% o pai do meu filho. Independente de ser meu marido, meu ex-marido, meu namorado, uma aventura que eu tive no passado, né? Então, quando em primeiro lugar, porque eu já estou levando, e isso já não é adequado, porque eu tenho que trabalhar os problemas do meu casamento com o meu companheiro, né? Numa via direta. O próprio Bert Hellinger, ele fala uma coisa que eu acho muito pertinente, que você não deve falar mal do seu companheiro ou da sua companheira. Que se você realmente precisar de ajuda, essa ajuda tem que te ser dada num contexto sagrado. O que vem a ser um contexto sagrado? Ou você vai conversar com o seu sacerdote, o seu confessor, num bom sentido aqui, né? Pensando aí nos benefícios dessa confissão, né? Não no sentido de que sou uma pecadora e vou me confessar, não é isso, né? Mas eu vou conversar com o meu sacerdote, com aquela pessoa que eu entendo, que me ajuda a eu me conectar com Deus, porque efetivamente eu não preciso de ninguém para me conectar com Deus, né? Essa é uma das grandes falácias que as religiões nos dizem, que nós precisamos de um intermediário para acessar Deus. Não, a gente não precisa, a gente acessa Deus dentro do nosso coração, na nossa meditação, na nossa conexão interna. Mas efetivamente, de repente eu tenho aquela pessoa que eu amo e que facilita demais a minha conexão com Deus. Então eu vou lá conversar com ele ou com ela. Ou então com o meu terapeuta, o meu psicoterapeuta, o meu psicólogo, o meu psicanalista, né? Que no fim das contas ele tá fazendo o papel lá do sacerdote. Porque, não sei vocês, né? Mas para mim é muito difícil, seria muito difícil fazer um trabalho de psicoterapia com alguém que não acreditasse em Deus, né? Talvez até seja possível, mas
num primeiro momento não ia ser atraente para mim, né? Então essa é a primeira coisa. O Bert Hellinger, ele falava isso. Porque a gente traz um ruído externo para a nossa relação. E muitas vezes nós não sabemos se aquela pessoa que está ouvindo, ela de repente até está feliz, né? Vamos pegar um exemplo de uma mulher que vai se queixar do marido com uma amiga. Você não sabe se por trás aquela amiga não está feliz. Se aquela amiga de repente está sozinha e está querendo encontrar um companheiro, e essas coisas são todas humanas. Mas com filho, isso se torna ainda mais delicado, né? Porque o filho é metade o seu companheiro, o seu marido. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, eu vou ser 100% franca com você. Você vai fazer o que o seu coração indicar. Peça orientação ao Divino Espírito Santo. É o que eu falo para todos os meus clientes e alunos. Eu dou o meu ponto de vista, né? Claro que antes de começar o vídeo eu peço ao Divino Espírito Santo para falar através de mim, para me orientar, eu me conecto, né? Mas eu tô dando um ponto de vista. Eu pararia imediatamente. Imediatamente. Seus filhos são seus filhos. Seus filhos não são seus amigos. Seus filhos não são seus professores, não são seus terapeutas, não são seus alunos. Seus filhos são seus filhos. A vida, Ingrid, ela veio de você e do seu marido para os seus filhos. Seus filhos são pequenos, você é grande nessa relação. Então, quando nós vamos compartilhar, né? Deixa eu ver aqui até o verbo que você utilizou, né? Compartilhar os problemas do meu casamento. A gente está igualando. Nós estamos nos igualando na relação. Não, não. Seus filhos são pequenos, seus filhos recebem você e seu marido dão, né? E então, assim, o meu aconselhamento para você é pare imediatamente. E compartilhe os seus problemas do seu casamento com uma de duas pessoas. Olha o que eu tô falando para você. Uma de duas pessoas. Eu tô seguindo realmente o conselho do Hellinger, tá? Aliás, eu acho até que o Hellinger, ele falava para você nem levar para terapia. Se eu não tô, agora eu não me lembro. Agora eu não me lembro, né? Então agora eu vou te dar a minha opinião. Se o Hellinger não concordava com isso, então eu tô te dando a minha opinião. Você vai dividir os problemas do seu casamento com uma de duas pessoas, uma ou outra, tá? O seu sacerdote, aquele indivíduo ou indivídua, brincando aqui, tá? Que leva você em contato, em contato com a sua religião. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema, eu posso ligar, como já fiz, para uma preletora da Seichonoye, que é como se fosse a pastora, né? A pastora da Seichonoye. Eu compartilho o meu problema com ela e eu ouço o aconselhamento dela. Já aconteceu várias vezes, né? Várias vezes eu ligar, e posso fazer isso com um preletor também, com um homem também, tá? Vai me ajudar, e já fiz várias vezes. Já fiz com relação a conflitos de família, já fiz em questão com relação a conflitos de relacionamentos, já fiz, tá? Então, e ali fica em segredo de confessionário. O que aquela pessoa ouve, o preletor, a preletora, é segredo de confessionário. Ela não vai compartilhar. Talvez até numa palestra ela queira usar o meu caso como exemplo, como eu faço com vocês tantas vezes aqui. Mas jamais, jamais isso vai receber um nome. Ah, conversei com a Jaque e ela me contou que ela tá com um problema XYZ. Não existe isso. Então essa é a sua primeira opção. A sua segunda opção é que você partilhe com o seu psicoterapeuta, com a sua psicoterapeuta. E aí vai ficar tudo bem. E a minha sugestão para você é que você ore e peça ao Divino Espírito Santo para te mostrar com quem você vai compartilhar. Então vamos ver o meu exemplo, né? Então eu frequento a Seichonoye, que é minha escola, minha igreja, meu centro de filosofia de vida, de conhecimento. Com quem eu tenho que com quem eu tenho que compartilhar, né?
Com quem eu tenho que compartilhar, né? O Espírito Santo vai me dizer. Há meses atrás, eu tive uma questão que estava me incomodando bastante. Bastante. E aí eu orei e pedi ao Espírito Santo para me dizer com quem eu tinha que compartilhar. E a imagem da preletora veio na minha mente. Né? A imagem da preletora veio na minha mente e eu liguei para ela. E ela, olhem que interessante, ela podia falar comigo na hora em que eu liguei para ela. E ela me aconselhou. E o que ela me falou, o que ela me falou eu já sabia, tá? Mas eu precisava ouvir da boca de outra pessoa. Não que isso sempre aconteça, tá? Às vezes a pessoa me fala, óbvio, alguma coisa que eu não sei. Mas o que ela me disse, eu já sabia, mas eu precisava ouvir da boca de uma outra pessoa. E foi maravilhoso, tá? Então a minha sugestão para você é não misture nunca. Preserve os seus filhos de se misturarem na sua relação com seu marido. Filho não tem que tomar partido. Filho não tem que tomar partido, tá? Dentro das famílias disfuncionais, como nós estamos desconectados de Deus, nós queremos o tempo inteiro o apoio daqueles que estão à nossa volta. Mas filho não tem que tomar partido. Isso causa muitas, para usar uma palavra da constelação, isso causa muitas desordens no sistema familiar. É ruim para você, é ruim para o seu marido e é ruim para os seus filhos, né? Fora que filho não dá uma opinião. Vamos supor que fosse adequado falar com os filhos. Filho não dá uma opinião isenta. Filho não é objetivo, né? Eu tô olhando pro casamento do meu pai e da minha mãe. Como que eu vou ser objetiva? Eu tenho todos os meus interesses ali em jogo. Não tem objetividade. Então a gente vai ouvir o apoio do profissional que está treinado. Seja esse profissional que está treinado na espiritualidade, seja o profissional que está treinado em alguma ferramenta de psicologia, né? E às vezes você ainda tem uma coisa maravilhosa, que é o seu pastor lá, o seu preletor, que também tem experiência com psicologia. Também estudou, né? Eu já falei para vocês que eu tô pronta para fazer a prova de preletora da Sechonoye. E eu tenho uma penca de formações na área de psicologia, né? De muito antes, inclusive de 2016, quando eu entrei para Sechonoye. Já tinha feito um monte de coisa. Então hoje, se eu for fazer a prova, que eu acho que tem agora no final do ano, que vem do Japão, que é uma prova difícil, a beça, se eu for fazer a prova para virar preletora, que o Divino Espírito Santo acho que já me disse que é para não fazer, que eu sou a preletora aqui de vocês mesmo, né? E porque senão vou me envolver com uma série de obrigações na Sechonoye que vão me tirar o tempo do canal, né? E a minha prioridade hoje é o canal, são as lives, são as orientações que eu dou para vocês diariamente, né? Então eu vou tirar esse tempo para me comprometer com a Sechonoye, não me parece que seja isso, mas eu vou consultar o Espírito Santo novamente à medida em que a prova se aproxima, porque eu acho que esse ano vem prova do Japão pra gente fazer, né? Então, meus amores, foram no total 8 anos de estudo, né? Não 8 anos no total, porque foram ao mesmo tempo, concomitante, 4 e 4 anos, né? Foram 2 cursos de formação que eu fiz ao mesmo tempo para ser preletora da Sechonoye. Eu não abri esse canal aqui a la Bangu, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, sem ter preparo. Não, eu tenho preparo. E eu tenho a minha egrégora que fala através de mim, que não deixa eu falar muita bobagem, eu espero, né? E então, voltando à história dos filhos, o filho não tem opinião objetiva. Então eu vou causar um emaranhamento familiar, uma desordem familiar que é prejudicial para todo mundo. E, gente, é normal num casamento você ter seus desacertos com o seu companheiro ou companheira. Isso é normal. E eu acho que é legal a gente ter alguém para se aconselhar, né? Lá na Sechonoye todo mundo se aconselha sobre casamento, né? Todo mundo se aconselha, né? Agora, vamos supor que você tenha um amigo, uma amiga que seja super, hiper
bem trabalhado, que você confie, que quer o seu bem. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que a gente tem que aprender a parar de sair dividindo os nossos problemas indiscriminadamente com os outros. Porque, de um modo geral, você vai ter dois tipos de pessoa que vão te ouvir. Um tipo que não está interessado em ouvir o seu problema. Não está nem aí, tem os próprios problemas para resolver, tá? E o segundo tipo, que às vezes até vai ficar feliz porque você tem um problema. Então a gente precisa praticar essa lei do silêncio, que também é uma outra das leis espirituais, importantíssima. Vamos praticar a lei do silêncio. Mas aí vocês podem dizer para mim, como é o meu caso, tá? O meu caso. Eu tenho mais de uma amiga, mais de uma, que são assim como se fossem minhas irmãs. E que eu sei que se eu tiver um problema, eu posso compartilhar os meus problemas com elas em segurança. Eu vou compartilhar? Talvez. Mas você tem que ter muita certeza disso. Amigo ou amigo, tá? Eu tenho milhares de amigos homens também, tá? Eu tenho amigos homens que são maravilhosos. Especialmente para me ajudar quando eu tô com problemas profissionais, eles são maravilhosos. Não subestime a sabedoria masculina. Né? Nós estamos vivendo um momento da sociedade em que os homens estão sendo execrados. Né? Eu detesto isso, detesto. Então nunca subestime a sabedoria masculina. Os homens têm uma sabedoria muito grande e quando você conquista o coração de um homem como amiga dele, tá? E eu como engenheira sempre tive um monte de amigos homens, você conquista um afeto fiel. Aquele seu amigo, ele é seu amigo mesmo. Na hora, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, tá? Então, essa é a minha sugestão para você. Fico com a primeira parte da sugestão, porque a minha intuição aqui tá me dizendo que o que é ideal para você fazer é efetivamente conversar com o seu terapeuta, com a sua terapeuta ou com o seu sacerdote. Se você não estiver fazendo terapia, eu sugiro fortemente que você comece, tá bom? Então essa é a minha sugestão para você, obviamente condicionada à opinião do Divino Espírito Santo aí, conversa com o Divino Espírito Santo. Lembrando-se de que você é a própria Filha Santa de Deus e lembrando-se de que ele, seu marido, é o próprio Filho Santo de Deus. Ah, Jaque, mas a manifestação dele tá horrível. Tá, é a manifestação. Ele continua sendo o próprio Filho Santo de Deus, tá bom? Eu selecionei um texto eu selecionei um texto aqui, ó. Peguei uma folha aqui dentro do livro de diário. Tô me lamentando comigo mesma. Depois eu vou ter que ler o que eu escrevi. Eu selecionei um texto do Luz Emergente, que a gente leu ontem, né? E eu quero ler ele para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma... Essa coisa do incesto emocional, Ingrid, só para finalizar, essa coisa do incesto emocional, ela vai se configurar muito quando a criança é pequena. Se os seus filhos estão adultos, isso já se configurou ou não, né? Dependendo de como foi aí a criação deles, tá bom? Então eu vou ler um texto chamado A Origem do Sofrimento, o Ferimento Original, né? Que tem tudo a ver com o que o Curso em Milagres ensina, que tem tudo a ver com o que o meu mestre David Wilcock prega também, tá? A origem do sofrimento, o ferimento original. A origem do sofrimento, no meu ponto de vista, encontra-se num nível ainda mais profundo do que o bloqueio de energia da dor pessoal ou dos fenômenos relacionados a vidas passadas, né? Ela fala aqui dos processos de cura, tá? Ela decorre da crença de que cada um de nós está separado de todas as outras pessoas e separado de Deus. É isso que Jesus nos fala no curso, né? Muitos de nós acreditamos que, para termos individualidade, precisamos estar separados. Em consequência, nós nos separamos de tudo, inclusive da nossa família, dos nossos amigos, do nosso grupo, do nosso país e do mundo.
Essa crença na separação é sentida na forma de medo, e a partir desse sentimento, todas as outras emoções negativas se manifestam. É exatamente o que o curso fala. Só existem duas emoções, o amor ou o medo. Ou eu estou no amor, ou eu estou no medo. Em consequência, depois que criamos essas emoções negativas, nós nos afastamos delas. Esse processo de separação continua criando mais sofrimento e ilusão, até que o ciclo de retroalimentação negativa seja interrompido ou revertido num processo de trabalho pessoal, que é o que nós estamos fazendo aqui juntos todos os dias há 2 anos e meio, né? Esse livro aborda a maneira de romper esse círculo vicioso para criar cada vez mais prazer e luz nas nossas vidas. A chave para isso é o amor e a ligação com tudo o que existe. O amor é a experiência de estar ligado a Deus e a todas as outras coisas. Deus está em todas as coisas e em toda parte. Deus está acima, abaixo, em torno e dentro de nós. A centelha divina de Deus é singularmente individual em cada um de nós. Ela é Deus se manifestando individualmente, e nós a sentimos como o nosso manancial interior, ou o âmago do nosso ser. Quanto mais nos ligamos a Deus fora de nós mesmos, nós nos ligamos e trazemos à luz a individualidade do Deus interior. Estamos completamente seguros e livres quando nos ligamos ao Deus universal e ao Deus interior individual, né? Então ela está falando que a gente pode se ligar a Deus num conceito fora, porque conseguimos nos ligar a Deus num conceito dentro, né? Aí o texto é a criação da máscara do eu para mascarar o nosso sofrimento original. E aí ela vai falar das máscaras. E as máscaras são as estruturas de caráter, né? O caráter oral, o masoquista, o esquizoide, o psicopata e o rígido, né? Que a gente já viu aí ao longo do estudo das feridas. Quando nascemos, ainda estamos muito ligados a uma grande sabedoria e poder espirituais por meio do nosso âmago. Essa ligação com o nosso âmago e, portanto, com a sabedoria e o poder espirituais, nos proporciona uma sensação de completa segurança e de admiração. Aqui eu diria que nem sempre, né? Depende de como a gestação dessa mãe tiver sido. Ao longo do processo de amadurecimento, essa ligação vai aos poucos desaparecendo e é substituída pelas vozes dos nossos pais, que tentam nos proteger e que zelam pela nossa segurança. Essas vozes falam de coisas certas e erradas, boas e más, de como tomar decisões e de como agir ou reagir numa determinada situação. À medida que essa ligação com o âmago desaparece, nossa psique infantil tenta desesperadamente substituir a sabedoria original inata por um ego atuante, né? A gente substitui a voz do espírito pela voz do ego. Infelizmente, a voz dos pais que se havia sobreposto ou que fora introjetada jamais consegue realmente fazer isso. Em seu lugar, o que toma forma é uma máscara do eu. A máscara do eu é a nossa primeira tentativa de nos corrigirmos. Com ela, tentamos expressar o que somos de uma maneira positiva e que também seja aceitável para os outros no mundo onde temos medo de ser rejeitados. Muito medo, né? Abandonados, traídos, humilhados e injustiçados. Apresentamos as nossas máscaras do eu ao mundo de acordo com o que achamos que o mundo diz ser correto, para que possamos ser aceitos e nos sentir seguros. A máscara do eu se esforça para estabelecer uma ligação com os outros, porque essa é a coisa certa a fazer. Mas ela não consegue estabelecer uma conexão profunda, porque nega a verdadeira natureza da personalidade. Ela nega os nossos temores e os nossos sentimentos negativos. E aí é que a coisa embola. Eu tento curar a minha vida negando
os meus temores e os meus sentimentos negativos, né? Embora nos esforcemos ao máximo para criar essa máscara, mesmo assim ela não funciona. A máscara jamais consegue produzir a sensação interior de segurança pela qual lutamos. De fato, ela gera a sensação interior de que somos impostores, porque estamos tentando provar que somos bons e não conseguimos fazer isso o tempo todo. Alguma hora a gente escorrega, né, gente? Não é? Aquele grito que você não queria dar acaba saindo, né? Valemos-nos de toda a capacidade para provar que somos bons. Uma vez mais, de acordo com a voz dos pais que foi introjetada. Então eu vou querer ser boa de acordo com o que o meu pai e a minha mãe me disseram que era ser boa. E isso gera mais medo, especialmente porque não podemos manter a fraude o tempo todo. E por isso nos sentimos mais falsos, ficamos com mais medo e se forma um ciclo vicioso. Vamos ler o livro O Drama da Criança Bem Dotada, da Alice Miller, que já está lá no Telegram, tá? Usamos a máscara com o propósito de nos proteger de um mundo supostamente hostil, provando que somos bons. O mundo do ego. O mundo do ego é hostil. Mas o mundo do ego só existe se eu estiver olhando o mundo a partir do filtro do ego. Se eu olhar o mundo através do filtro do Divino Espírito Santo, então não tem mais essa hostilidade, né? O mundo do sobrevivente, dos sobreviventes, vai desaparecer, concordam? Só para a gente não perder o fio da meada do nosso ensinamento. Usamos a máscara com o propósito... A intenção da máscara é a falsa aparência e a negação. Ela nega que o seu propósito seja ocultar a dor e a raiva, porque nega a existência da dor e da raiva na personalidade. Então, enquanto a gente não acessar essa dor e essa raiva e esse medo, a cura não será possível. Sinto muito. Né? E você vai ficar aí fazendo os cursos da lei da atração para ficar milionário e vai ver que não vai dar resultado, né? Não fez o trabalho com a dor original. O propósito da máscara é proteger o eu, deixando de assumir a responsabilidade por quaisquer atos ou pensamentos negativos. Eu? Quem? Eu? Do que você está me acusando? Da perspectiva da nossa máscara, a dor e a raiva existem apenas do lado de fora da personalidade. Nós não assumimos nenhuma responsabilidade por isso. Qualquer coisa negativa que aconteça deve ser a culpa de alguma outra pessoa. É a batata quente. A culpa é uma das camadas de defesa do ego sobre a qual Jesus fala no livro, né? A culpa não é minha não, é do outro. Ele fez e aí eu apenas respondi. Nós as culpamos, e isso significa que alguma outra pessoa é quem deve estar sofrendo ou sentindo raiva. A única maneira de manter essa máscara é sempre tentar provar que somos bons. Interiormente, nós nos ressentimos da constante pressão que impomos sobre nós mesmos para sermos bons. Tentamos agir de acordo com as regras, ou então tentamos provar que estamos certos e que os outros é que estão errados. Essa é uma das grandes estratégias de defesa desse caráter psicopático ou controlador. Ele tem que o tempo inteiro estar provando que ele está certo e os outros estão errados. Porque se ele estiver errado, significa que ele é mau. Não significa que ele está aprendendo. Significa que ele é mau. E ele não dá conta de aguentar isso. Nós nos ressentimos por ter de viver de acordo com as regras de outra pessoa. E isso dá muito trabalho. Queremos fazer apenas as coisas de que gostamos, ficamos cansados, irritados, negligenciamos nossas obrigações e disparamos queixas e acusações negativas. Nós magoamos as pessoas. A energia que retivemos com a máscara se desvia, força a passagem, transborda e atinge os outros. E, obviamente, também negamos isso, pois a nossa intenção é nos conservarmos seguros, provando que somos bons. Em algum lugar dentro de nós, gostamos de desferir golpes nos outros. Liberar a energia é um alívio, mesmo se ela não for pura e sincera, mesmo se não estivermos agindo de forma responsável ao fazê-lo. Há uma parte de nós que gosta de despejar a nossa negatividade nas outras pessoas.
Isso é chamado de prazer negativo, cuja origem está no eu inferior. Então, eu vou ler o eu inferior e o eu superior, tá? Esses são conceitos do trabalho do caminho, que foram umas palestras dadas por um guia espiritual, ficou muito famoso, né? Ficou conhecido como trabalho do caminho ou patchwork, e ela estudou com ele, né? Enfim, é muito legal. Eu estudei muito isso há mais de 20 anos atrás, antes de estudar o curso. E a minha primeira psicoterapeuta, na verdade, ela era formada no trabalho do caminho, né? O prazer negativo e o eu inferior. Lembrando aqui que a gente está falando, no ensinamento do curso é Milagres, as máscaras e o eu inferior seriam todos o ego negativo, tá? Só para vocês poderem se localizar e não confundir. Tenho a certeza de que você pode se lembrar de ter sentido prazer com algum ato negativo que praticou. Qualquer movimento de energia, negativo ou positivo, é prazeroso. Esses atos proporcionam prazer porque são liberações da energia armazenada interiormente. Se você sentir dor quando a energia começar a fluir, essa sensação sempre virá acompanhada de uma sensação de prazer, porque ao liberar a dor, você também vai liberar a energia criativa, que sempre proporciona prazer. O prazer negativo tem origem no nosso eu inferior. Essa é a parte de nós que se esqueceu de quem somos. A parte da nossa psique que acredita num mundo separado e negativo e que age em conformidade com essa crença. O ego negativo de um curso em milagres, que é o eu inferior. O eu inferior não nega a negatividade, ele a aprecia e tem a intenção de sentir o prazer negativo. É o cérebro reptiliano, né? Como o eu inferior não rejeita a negatividade como faz a máscara, ele é mais honesto do que o eu mascarado. O eu inferior é sincero a respeito das suas intenções negativas. Ele não finge ser bom, ele não é bom, ele se coloca em primeiro lugar e ele não faz segredo disso. Ele diz, eu me importo comigo e não com você. Ele não pode se importar ao mesmo tempo com si mesmo e com os outros, porque ele vive num mundo de separação. Eu sou um, o outro é o outro. Ele aprecia o prazer negativo e quer senti-lo com mais frequência e intensidade. Ele conhece a dor que existe na personalidade e não tem absolutamente nenhuma intenção de senti-la. O objetivo do eu inferior é manter a separação, fazer tudo o que quiser e não sentir a dor, né? Lembrando que dentro do curso, a máscara, que é a defesa, na máscara é a defesa, né? Ela também faz parte do ego, né? Do ego negativo, roubando aí o conceito maravilhoso do Dr. Joshua David Stone, que chama de ego negativo para a gente não confundir com o ego psicanalítico de Freud. E o eu superior, né? Que a gente no Stargate chama de o seu ser supraconsciente, o seu ser superconsciente. E que em um curso em milagres a gente chama de o Filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, como você já lembrou, porque você já decorou. Você repete isso para você todo dia, o dia inteiro, né? Então, o eu superior. É claro que durante o processo de separação, nem toda a psique está separada do âmago. Uma parte de nós se conserva pura e carinhosa, sem nenhuma perturbação. Ela está ligada diretamente à nossa divindade individual interior. Ela está cheia de sabedoria, de amor e de coragem. Apresenta uma ligação com o grande poder criativo e facilita a realização de todo o bem que foi criado em nossa vida. Ela é a parte de nós que não se esqueceu de quem somos. É a consciência crística. O eu superior se manifestará por meio do princípio criativo em qualquer parte da sua vida, onde haja paz, alegria e satisfação. Se você se perguntar o que significa quem você realmente é, ou o seu verdadeiro eu, examine essas áreas da sua vida, elas são a expressão do seu verdadeiro eu. Jamais considere uma área negativa da sua vida como a expressão do seu verdadeiro eu. Isso é perfeito. Então, se tem uma área da sua vida onde as coisas não estão funcionando, não estão fluindo, você não se sente realizado, então essa área da sua vida, obviamente, ela está governada pelo seu ego, tá? As áreas negativas da vida são as expressões de quem você não é. Elas são exemplos de como você bloqueou a expressão do seu verdadeiro eu, da consciência crística em você.
O propósito do eu superior é a verdade, a comunhão, o respeito, a individualidade, a luz da autoconsciência e a união com o Criador. A importância da intenção. A principal diferença entre o eu superior, o eu inferior e o eu mascarado, lembrando aqui que o eu mascarado e o eu inferior seriam o ego, está no propósito fundamental que cada um deles se baseia e na qualidade da energia presente em qualquer interação que resulte do propósito subjacente. Boa parte das intenções humanas nos causa perplexidade, porque varia de acordo com o propósito que está por trás dessa ação recíproca entre os homens. As palavras que nós pronunciamos podem provir de qualquer dessas três fontes de intenção, do nosso eu superior, do nosso eu inferior ou do eu mascarado. As próprias palavras podem dizer uma coisa, mas significar outra. O eu superior quer dizer exatamente isso ao afirmar: somos amigos. O eu mascarado quer dizer: somos amigos enquanto eu for bom e você nunca deve acabar com a ilusão de que eu sou bom. E o eu inferior diz: somos amigos apenas na medida em que eu assim quiser. Depois disso, cuidado. Não chegue muito perto porque eu vou usar você para obter o que eu quero e evitar o meu sofrimento. Se você chegar muito perto de mim ou de minha dor ou tentar me impedir de obter o que eu quero, eu vou me livrar de você. Nesse caso, livrar-se significa de qualquer coisa que seja feita para deter a pessoa. Pode significar simplesmente não falar com as pessoas, vencê-las numa discussão ou numa disputa de poder, ou até mesmo pode chegar a significar livrar-se delas fisicamente. Dependendo do nível de consciência, né? Então eu preciso matar o outro porque a existência dele me ameaça de tal forma que eu preciso matá-lo, né? A existência do outro ameaça de tal forma o meu ego negativo que o único jeito é me livrar dele, tá? Meus amores, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é a mesma de ontem. Só precisamos trabalhar para curar essa ferida original, que é a crença de que Deus nos abandonou. Porque a partir dessa crença, nós vamos para o mundo no jogo de soma zero. Para eu ganhar, você tem que perder. Para você ganhar, eu tenho que perder e eu não vou admitir isso. E só tem um jeito de eu sair dessa vibração. É eu me conectar com Deus, né? E nesse sentido, é esse trabalho que nós precisamos fazer com a nossa criança interior ferida, né? A nossa criança interior, ela tá ali lamentando ainda, pranteando todas aquelas necessidades legítimas que ela tinha enquanto criança que não foram atendidas. Não foram atendidas por duas razões. Primeiro, porque não puderam ser, porque a gente já está inerentemente num mundo de separação com os nossos pais vibrando no ego. E o segundo motivo é porque eu tinha os meus karmas e as minhas energias de vidas passadas para solucionar. Então eu efetivamente precisava que essas coisas, entre aspas, ruins, acontecessem comigo, para que eu pudesse ter essas feridas reativadas. E agora a minha função é curar essas feridas, né? Então isso é que eu quero deixar com vocês. Coloquem a criança interior de vocês no colo, consolem ela, deem a ela tudo que ela estiver precisando receber no dia de hoje e no dia de amanhã também. Tá bom, meus amores? Eu vou finalizar o vídeo aqui, lembrando a vocês que hoje à noite eu vou postar o coisa no Instagram assim que eu tiver para começar, ou 7, ou 7h30, ou 8, vou ver o que eu consigo fazer aqui. E nós vamos ter uma super live de cura, tá? Hoje vai ser um trabalho espiritual poderoso. Então, pegue lá aquele padrão da sua vida que você ainda não conseguiu resolver, tá? E anote ele num papel, venha com o seu livro para a live, com o seu caderno, com a sua caneta, com a sua agendinha, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos mais tarde na nossa live especial do dia 30 de julho de 2023.